Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Evangélica Cristo Vive. De forma serena, mansa, tranquila, estou aqui nesta manhã de sábado, apóstolo Miguel Ângelo, para ser um profeta de Deus para a sua vida. Nós entendemos, e o povo do nosso ministério, todos nós, temos uma visão e um entendimento de que, através das mídias sociais, rádio e televisão e satélite, nós podemos levar a palavra e alcançar vidas que necessitam muito de conhecer o único, o soberano, o Senhor de Senhores, o Rei de Reis, Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma palavra que está muito em voga, dessocialização. Mas antes de falar sobre dessocialização, eu quero lhe falar da socialização. Porque a Igreja de Jesus, quando nós falamos de igreja, não estamos falando de um templo, de um santuário. Estamos falando de um corpo. A Igreja de Jesus é o corpo místico de Cristo nesta terra. Quando ela está reunida, os seus membros reunidos, nós chamamos do concílio de Deus. Estamos cultuando, celebrando, glorificando, magnificando Jesus com o nosso corpo. É o sacrifício vivo, santo e agradável. É um culto racional. E uma das coisas que eu louvo a Deus, que a igreja tem como função precípua, além de ensinar a palavra, ensinar a adorar, a louvar, a igreja é, em potencial, uma forma de socialização das pessoas. Porque na igreja não há branco, não há preto, não há rico, não há pobre, não há classes sociais, não há castas, não há divisões, não há gregos, não há troianos, não há raças, cores, todos nós nos tornamos uma só pessoa. Eu tenho como testemunho de inúmeras pessoas. Eu não vou dizer quizás todas, mas posso dizer que inúmeras, que chegaram à igreja com o coração quebrado, com a mente totalmente destruída, com as suas emoções dilaceradas, sem visão, cegos espiritualmente, nas garras de Satanás. Não podiam nem sequer imaginar ou prever se teriam futuro ou não. Mas quando ouviram a palavra da verdade, quando o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, fez o trabalho e elas confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, houve uma mudança. Aquele velho homem, aquele velho Adão se despiu da vida das pessoas e um novo homem, criado segundo Deus, reveste a pessoa, que é o homem espiritual. Isto é maravilhoso. Você pode imaginar uma pessoa aos trancos e barrancos, quebrada, destruída, sem fundamentos, sem alicerce, mas por ser ovelha, chega à igreja. Eu vou lhe dizer algo muito importante. Igreja não é um lugar para termos ilhas. Não há uma ilha. Ninguém é ilha. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e nós nos tornamos um no Senhor. Isso se chama o quê? A socialização. Para alguns que estiveram, saíram e voltaram, é a ressocialização. E é muito comum nós vermos um indivíduo que fumava, que bebia, que era violento, que era obsceno, começar a ter um comportamento social e socializado. Se integra. A pessoa que tinha rompantes de ira, murmurava, pessoa que tinha atitudes doentias, ela passa a ser uma nova criatura. E imediatamente ela se socializa, ela começa a encontrar na igreja os seus afins, os seus amigos, a sua família real, o seu corpo, o corpo de Cristo, e a pessoa realmente, ela se envolve profundamente e é como água para o vinho. Aquela pessoa
que tinha uma postura equivocada, ela passa a ser um filho de Deus, um cidadão do reino, integrado ao corpo, socializado. Por que eu lhe estou dizendo isto? Porque nós entendemos que o oposto a esta socialização, ou seja, a integração da pessoa com o corpo de Cristo, se chama a dessocialização. E, sociologicamente, como é que uma pessoa se torna, por exemplo, um morador de rua? Porque progressivamente ela foi se dessocializando. Temos aí muitos exemplos. Pessoas que eram chefes de família. Eu vi um testemunho de uma senhora médica que acabou na Cracolândia. Uma pessoa que era de família, esposo, filhos, se tornou viciada, dependente, e ela progressivamente foi se dessocializando. Começou a perder as suas referências. Começou a se conformar com o modo de vida anômalo ou anômalo da rua, da exclusão, da renúncia. Isso é muito interessante porque o Senhor pediu, e eu venho aqui com um breve script para falar deste assunto, porque há muitas pessoas que Deus coloca diante dos nossos programas de televisão e de rádio, que de uma forma progressiva, às vezes sem se aperceberem, foram se dessocializando. Ou seja, os filhos deixaram o amor dos pais, os pais se separaram, famílias se esboroaram, e esta dessocialização, na realidade, é uma perda de referências. A pessoa vai se conformando com esta exclusão, com esta renúncia, e às tantas, ela é uma pessoa isolada, sofrida, quebrada, e começa a ter atitudes que jamais, na plenitude da sua mente, da sua capacidade de raciocínio, jamais teria. Então, esta forma progressiva de dessocialização é a perda de referências, é uma renúncia que a pessoa vai tendo e, às tantas, ela é um ser humano, muitas vezes, esfarrapado. Olha, há gente desta forma que usa terno, gravata, que tem carro, que tem família, que tem dinheiro, mas progressivamente começou pelo cigarro, começou depois por uma bebida forte, o uso de cannabis, depois cheirando cocaína, e isto é um progresso, marihuana e haxixe, injeção, e às tantas, aquela pessoa que era tão feliz, tão socializada, ela começa a renunciar, ela começa a se dessocializar, começa a se afastar da família. Quantos jovens? Eu trabalho na obra de Deus há mais de 46 anos. Neste processo de dessocialização, chegam ao ponto de se automutilar, cortar punhos, pulsos, dar golpes, esfacelando-se. Tal é a angústia devida por esta dessocialização, por essa perda de referências, por essa perda de identidade. E às vezes os pais, desesperados, puxam os cabelos, não, mas eu criei este filho de forma correta, eu criei esta filha de forma correta, mas este abandono que vai sendo progressivo de uma vida socializada para uma vida dessocializada é coisa do inimigo das nossas almas. Neste sábado, eu tenho certeza absoluta que eu estou diante de um pai, de uma mãe, aos prantos, que dizem, perdemos os nossos filhos para a droga, perdemos nossos filhos para o mundo, perdemos nossos filhos para o êxtase, para a balada, para situações que levam, às vezes, até o suicídio, porque um suicida não é uma pessoa que acorda um dia e diz, oi, eu vou acabar com a minha vida, e no final do dia dá um tiro na cabeça. Isto é um processo de dessocialização, de afastamento. Quantas pessoas estão gritando silenciosamente dentro de casa e que ninguém as ouve? E este afastamento do núcleo,
da socialização, Deus fez isto, Deus criou a família, Deus nos criou para sermos não uma ilha, mas para pertencermos. A igreja é um lugar de pertença. Eu não vou à minha igreja, eu pertenço, eu tenho raízes. Logo, se eu desenraizar a minha vida e me afastar e começar a me envolver com o mundo e começar a ter dificuldade de enxergar o bem de Deus e começar a dar apoio ao mal do mundo, certamente haverá um momento que eu vou perder as minhas referências, eu vou perder a essência da vida e eu vou acabar numa tragédia. Então, pai, mãe, filhos, meus amigos, o objetivo de Jesus é exatamente trazer o ser humano a um tipo de vida que a Bíblia chama de paz, alegria, né? O reino é virtuoso, é um reino de alegria, paz, não é comida nem bebida, é uma mutação que Deus faz, chama-se regeneração, transformação, novo nascimento, que traz a pessoa de volta. Você pode me perguntar, pastor, até as questões de gênero também são assim. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mas aos poucos a pessoa, e nenhuma delas é feliz, ela vai se dessocializando, vai se afastando das regras familiares, dos projetos de Deus, e às tantas, quando ela se encontra no fundo de um poço. Então, estamos falando em automutilação, estamos falando em suicídio, estamos falando em infelicidade, estamos falando em mal-estar. Tudo isso, por quê? Porque a pessoa vai se conformando com esta exclusão, com esta renúncia, e às tantas, nós temos aí chefes de família participando agora, dizendo, não tenho mais vontade de viver. Pais arrependidos, mas por que eu dei tanto aos meus filhos? E a resposta é esta. Há uma pesquisa médica, científica, que diz que a maioria das pessoas, quando está num leito de morte, quando o óbito se aproxima, quando a vida já completou e está se expirando, quando aquele vaso de barro se quebra, o fio de prata se rompe, muitas vezes num leito de CTI, as pessoas fazem projetos e dizem, quando eu sair daqui, eu vou dar mais atenção ao meu marido, vou dar mais atenção à minha mulher, vou amar mais os meus filhos, vou me importar com o que é importante, não vou dar ouvidos a coisas que tiram a minha energia, não vou deixar e procrastinar a vida e deixar para amanhã depois, porque, afinal de contas, já num estado de óbito, a pessoa muitas vezes não tem tempo para o recomeço da vida. E eu estou hoje aqui exatamente para lhe falar sobre um recomeço de vida. Então, o meu script diz, sociologicamente, a conversão de um morador de rua, de um cidadão normal em um morador de rua, é um processo progressivo de dessocialização. Assim é com as famílias, assim é com jovens, com maridos, com mulheres, e finalmente as referências sociais, aquela coisa do pai, da virtude paternal, maternal, a sacrossanta vida de família, isso tudo vai se perdendo e a pessoa vai se excluindo. E uma pessoa isolada, excluída, conforme você está agora me ouvindo, é uma pessoa em potencial. É uma pessoa que em potencial o inimigo a usa, ou usa a sua dessocialização para matar, roubar e destruir. Então, meus amados, como nós temos um Deus maravilhoso, como nós temos um Jesus que diz, você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, saia do isolamento, saia dessa dessocialização, saia desse mundo de trevas, saia dessa exclusão social. Ele diz, vem a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado,
você está aflito. E ele disse, vem a mim. Então, não é a cartomante, não é a quiromante, não é o sacrifício de vida, porque às vezes as pessoas não têm nem mais forças para buscar uma alternativa. É que as pessoas realmente, progressivamente, vão tendo menos capacidade, menos força. E isto pode acreditar a experiência de um homem de Deus de mais de 46 anos na obra do Senhor. Isto é coisa do inimigo. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para sermos pessoas bem conosco, bem de vida. Cada um tem os seus defeitos, quem não os tem, cada um tem os seus problemas, mas não a derrota, não o fracasso, não a dessocialização. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Não é verdade? Então, o apelo que o Espírito Santo faz esta manhã é: vinde a mim. Saia dessa progressão de isolamento, de perda de referência, de identidade. Saia disso, saia da exclusão e venha para Jesus. Ele diz, venha. Se ele está dizendo, venha a mim, significa que é ele que tem a fonte da vida. Entregue a sua vida a Jesus. Pai, sei que está chorando agora, mãe, entregue a sua vida a Jesus, porque um lar onde o Senhor não é o cabeça, é um lar em potencial também para as rupturas. É verdade? Para rupturas. Eu me recordo, eu tentei ajudar uma vez uma colega minha psicóloga e ela me disse, se Deus não fizer hoje alguma coisa dentro deste gabinete pastoral, eu vou me suicidar. Eu ajudo muita gente, mas não consigo me ajudar. Isso significa o quê? Que progressivamente a pessoa vai abrindo a sua vida para o inimigo e, claro, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu queria terminar esse pensamento com a figura de um personagem bíblico muito interessante, que é Jonas, um profeta. Diz que veio a palavra do Senhor e disse, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. E ele diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então você veja, a história de Jonas é uma referência para nós pensarmos juntos, porque ele era um profeta, portanto tinha uma forma de viver de um profeta, os seus lábios anunciavam os mistérios de Deus, era um proclamador do reino e, de repente, ele começou num processo de dessocialização. Imagina um profeta que Deus disse, vai a Nínive, ele disse, não, aí já abriu uma brecha. Ele disse, não, eu vou para Tarsis. Pagou uma passagem, entrou num barco, porque ele queria fugir para longe da presença de Deus. Amado, não se pode fugir de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Não adianta você lutar, recalcitrar contra os aguilhões, isto só te exclui mais. Então você conhece a história de Jonas? Todas as crianças do mundo já ouviram em algum momento. Ele entrou num barco, o barco ia bem, de repente se levantou um vendaval, começaram a jogar as coisas no mar, o barco parecia que ia afundar, uma desgraça, um tumulto, sabe, uma situação gravíssima. O comandante diz, mas alguém aqui dentro é o causador disso aqui. E quem era? Era Jonas, que era um homem de Deus, mas que estava aos poucos. Você sabe, eu conheço colegas do ministério que aos poucos foram se dessocializando. E não é rara notícia de você ouvir dizer, um líder se enforcou, um líder deu um tiro. Por quê? Porque esta dessocialização, esta desarmonia, esta perda de identidade, esse afastamento daquilo que é bom, perfeito e agradável, leva a estas consequências. Então, isso que o comandante então disse, vamos lá resolver, você tem que resolver. Porque nós estamos quase a ir a pique, indo a pique, e é por sua causa. E ele disse, então eu tenho uma solução. Vou me dessocializar mais, jogar em meu mar. E a turma pegou 1, 2, 3, jogou ao mar. E ele disse, acabou. Olha o processo. Profeta, foge da presença de Deus, dessocializa-se,
entra num barco, tempestade, é jogado ao mar. Você percebe como é que é um projeto de fundo de poço? E ele diz, bom, agora morri e acabou. Mas não é assim. As coisas não podem terminar como o homem pensa. Diz que um peixe o engoliu, você conhece essa história, passou 3 noites no ventre do peixe, até que finalmente, de dentro do peixe, escuro naquele ventre, ele fez uma oração e disse, Senhor, em outras palavras, lembra-te de mim. E o peixe o vomitou em terra e ele foi a Nínive pregar a palavra. Ele voltou a se socializar, ele se ressocializou. Então isso é importante e quero terminar lhe dizendo, não viva sozinho. Você não foi criado para ser uma ilha. Você precisa de Jesus, você precisa da igreja, ainda que diga, não, mas igreja... Ouça, é você com Deus. Não é verdade que as igrejas... Não é verdade. Algumas, como em todas as áreas sociais, tem sempre aqueles que têm procedimentos equivocados. Não vamos entrar nesta área. Vamos dizer que a Igreja Cristo Vive é o lugar onde você vai encontrar a mensagem, a liberdade de Cristo e onde você vai ter uma nova identidade. Você vai se ressocializar. Você vai sair desse estado de trevas para começar a viver a luz. Você que é um empresário, um profissional liberal, um executivo, é uma dona de casa, é um jovem, solteiro, casado, viúvo, você que é um grande político do nosso país, você que é um grande CEO de uma multinacional, Deus tem um plano para você. Entregue-se agora. Renuncie a essa dessocialização e comece a viver para Cristo. Amém? Amém. Hoje, sábado, eu tenho um grande convite para amanhã, domingo. Amanhã, domingo, às 8 horas da manhã, estaremos aqui na nossa Bandeirantes, passando o culto em sua casa, e teremos 2 grandes encontros na igreja, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Pela manhã estamos estudando as epístolas de Paulo, versículo por versículo, agora no livro de Efésios, e aos domingos à tarde no livro do Apocalipse, com o olhar, as lentes da graça de Deus. 2 grandes oportunidades de você começar uma vida nova. Não uma vida de sacrifícios, não uma vida de pagar preço, como se ouve comumente falar, mas uma vida de cabeça erguida, uma vida para brilhar, em nome de Jesus. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do 28DP e do BRT Pinto Teles, para referência do seu GPS. Você pode chegar, você vai encontrar desde os parques de estacionamento seguros, uma ambiência maravilhosa, uma ambiência climatizada, mas acima de tudo, o ambiente para você voltar ou quiçá se reencontrar com o seu Criador e definitivamente viver uma vida nova em Cristo Jesus. Eu creio, eu recebo, eu declaro isto sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, ao povo do nosso ministério, por nos permitir estar aqui com o seu suporte, com seus dízimos e ofertas. Quero agradecer a você que sente no coração de investir na nossa igreja, no nosso ministério de evangelização, pelo telefone 3017 90 90, uma das nossas bispas lhe atenderá e você pode se conectar. Conexão à obra do Senhor. Em particular, sempre uma palavra de gratidão de todo o meu coração para a família Ambrósio, Rodrigo e Fabiana. Esses nomes vêm sendo anunciados aqui na televisão há muito tempo, porque é um casal jovem de empresários que tem uma visão, tem testemunho. Deus tem operado na vida desse casal. Eles são os proprietários do Turbomil, em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense, e são realmente provedores de muito do que se faz para a obra do Senhor através do nosso ministério. Bem-haja, meu filho Rodrigo, minha filha Fabiane, vocês são um testemunho de luz para as nações. Quero agradecer à minha equipe de televisão, todos que servem a Deus neste ministério, agradecendo ao povo, agradecendo ao Senhor, que nesta manhã alcançou vidas que estavam em trevas, se despedaçando. Aquele homem que está dizendo, eu era um trapo, até ele ouvir, apóstolo,
Graças a Deus, porque a obra está completa. Aguardo por você. Amanhã de manhã, 8 horas, o culto em sua casa. 9 e 18 horas, o culto na Cristo Vive. Meu nome, Apóstolo Miguel Anjo, em nome da minha amada esposa Bispo Roxana, de todo o povo da Igreja Cristo Vive, nós dizemos graça e paz. Foi o fim do teu sofrimento, é o início de uma nova vida em Cristo Jesus. Graça e paz em nome do Senhor. Até amanhã.